Amém. E eu creio que o seu coração está pronto para receber essa palavra. Deus, Ele tem dado ao meu coração ministrações acerca da edificação pessoal. E hoje eu quero trazer uma mensagem que vai sustentar ainda mais aquilo que você já crê e que você pratica. Amém? O processo de edificação pessoal é necessário para cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. E eu creio que esta noite nós vamos receber um pouco mais da revelação desta palavra, desse conhecimento, para que nós possamos avançar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te dou graças por esta noite. Louvo, engrandeço a tua palavra e eu creio que ela será liberada através do ensino, tocando as nossas vidas, liberando sobre nós a unção que está na sua palavra para nos ensinar, para nos transformar, para dar a nós o conhecimento, a plenitude da tua vontade. E eu declaro isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Edificação pessoal é um tema que trabalhamos bastante aqui na igreja, mas eu creio que nós precisamos ir para um nível maior. Amém? Precisamos ir para um nível maior. E podemos fazer uma pergunta: o que é a edificação pessoal? E como ela funciona? Amém? Então, antes de eu entrar efetivamente nos textos que vão nos dar base para o conhecimento do que é a edificação pessoal e como ela funciona, eu quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta. Eu quero deixar aqui você pensando: você está vivendo a plenitude da vontade de Deus? Não precisa responder, mas é uma pergunta, porque nós vamos ver, inclusive biblicamente, que nós precisamos estar numa caminhada, edificar a nossa fé, para que nós possamos compreender a plenitude da vontade de Deus e seguir por ela. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 139. Porque aqui eu quero fazer essa introdução, porque nós vamos ver uma resposta para a pergunta que eu deixei. Então, você reflita sobre essa pergunta. Você está vivendo a plenitude? Você está conseguindo alcançar a plenitude daquilo que Deus determinou para a sua vida? Então, Salmos, capítulo 139, verso 15 e 16, nós vamos ler na versão NVI, que diz assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Diga assim: eu fui formado pelo poder de Deus. Amém? Então, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos, de quem? Os olhos de Deus. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados. Repita comigo: determinados. Na versão Revista Atualizada diz ordenados. Todos os dias determinados, ordenados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, antes de nós existirmos, Deus, Ele escreveu a minha vida, a sua vida, o plano dele para mim, para você, no livro dele. Então, algo que nós possamos ver aqui é que eles já foram determinados. Existe um plano perfeito da parte de Deus para mim e para você.
E aí nós começamos a ter a nossa resposta com relação se eu estou vivendo a plenitude daquilo que já foi determinado, ordenado por Deus para a minha vida. Então, por que não estamos vivendo a plenitude? Eu não estou dizendo que você está fora do caminho do plano de Deus. Mas, com certeza, eu posso afirmar que nós não estamos na totalidade da plenitude daquilo que Deus preparou para mim e para você. Não tem amém, né? Eu sei. Porque não estamos vivendo a plenitude desses determinados e ordenados plano que Deus criou para mim e para a sua vida. O Salmo 139, a partir do verso 24, através do salmista, nós vamos ter uma base para as nossas respostas, aquilo que nós precisamos responder. Salmo 139, versículo 24 e 25, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Verso 24. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista, ele dá uma resposta e que isso em alguma parte da minha vida e da sua vida se encaixa. Mas não fique preocupado, não se coloque em condenação por causa disso, porque nós estamos num processo de edificação. A nossa edificação pessoal vai nos levar, vai nos conduzir a chegar neste lugar em Deus. Você crê nisso? Apesar da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, Deus, ele nos deu uma ferramenta para nós chegarmos lá. Dê glória a Deus por isso. Amém? Então, aqui estão duas realidades que precisamos prestar atenção. Temos aqui dias determinados, ordenados. Então, eu posso ficar tranquilo que da parte de Deus existe algo extraordinário para eu viver. Eu só preciso conhecer, eu só preciso receber as revelações desse plano perfeito de Deus e fluir através dele. Segundo, precisamos estar nesse caminho eterno. Então, para eu chegar, para eu seguir nesse caminho eterno, eu preciso fazer algumas coisas. E Deus nos deu algumas ferramentas. Mas aqui entra o que eu quero mostrar e apresentar para você. O processo de edificação. Entra o processo de edificação, aonde nós vamos precisar dele para gerar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. O processo de edificação pessoal, ele precisa ser gerado todos os dias na minha vida e na sua vida. Diga assim, todos os dias. Porque que em todos os cultos nós temos o departamento de oração orando aqui na frente, orando em outras línguas. Porque em todo culto nós temos o pedido de que você se junte ao departamento de oração para estar orando em outras línguas. Você vai ver por que nós fazemos isso. Mateus capítulo 7, verso 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, diga assim, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Para por aí? Não. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, diga assim, eu também preciso praticar esta palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu ou edificou
a sua casa sobre a rocha. Sabemos que essa rocha é o fundamento é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que nós precisamos estar fundamentados, amém? Mas nós precisamos seguir um processo. Ouvir a palavra e praticar a palavra, que vai gerar em nós um fundamento, e isso deverá ser construído ou edificado. Construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Essas duas palavras, elas estão no passado. Primeiro você faz, para depois você colher os resultados. Você não vai colher os resultados antes de realizar o processo. Você precisa passar pelo processo, o processo de edificação pessoal. Pastor, eu não posso edificar a minha vida com outras ferramentas? Pode. Eu tenho um livro, você pode estudar, ler este livro, e através deste livro você ser inspirado e um processo de edificação, ele começar na sua vida. Mas a base da nossa fé está nas Escrituras. Aquilo que está escrito neste livro precisa estar alinhado com esta palavra para que esse processo de edificação, ele flua na minha vida. Amém? Você está me acompanhando? Amém. Glória a Deus. Então, construiu, edificou sobre a rocha. Nós precisamos construir, estabelecer esse tabernáculo, essa casa sobre a rocha, o fundamento Jesus Cristo. Então, aqui está o processo de edificação. Ele começa por aqui, e nós podemos começar a responder o que é a edificação pessoal, né? Nós podemos começar a responder, e esse processo de edificação pessoal, nós vamos ver, e nós já temos isso no nosso coração, mas eu quero que você preste atenção a partir daqui. Mas o que é o processo de edificação pessoal? Deus deu um processo de edificação porque existe um processo de destruição da nossa fé. Diariamente, você precisa estar atento, porque existem situações, condições que estão trabalhando para destruir a sua fé. Todos os dias. Não pense você que no nível de fé que você está andando, não existe um processo contra. Todos os dias existe um processo de destruição para destruir a sua fé. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero que você abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, um texto muito conhecido. Só vamos dar base para essa condição do processo de edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Essa palavra edifica é a mesma palavra que nós lemos em Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu ou edificou. Essa palavra edificou e a palavra edifica em 1 Coríntios 14, 4 são as mesmas palavras, que é a palavra grega oikodomeo, que significa construir uma casa, erigir uma construção. Erigir significa pôr algo em posição vertical, crescendo, indo para o alto, indo para as coisas que vêm do alto. Erigir, por algo em posição vertical, levantar o prumo. Precisamos estar alinhados. Edificar a partir de uma fundação. O processo de edificação,
ele não somente serve para construir, criar aquela base, mas também serve para reconstruir. Se você teve alguma perda pelo caminho, você pode reconstruir através do processo de edificação pessoal. Amém? Então você pode reconstruir, reparar, estabelecer, prover crescimento em quem quer ter sabedoria no processo de edificação pessoal, você consegue obter a sabedoria de Deus. Prover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude. Quem quer poder? Quem quer fluir no poder de Deus? Quando você está no processo de edificação pessoal, você está gerando em você o poder de Deus. Você pode fluir plenamente no poder de Deus ao construir, ao dar esse fundamento da edificação pessoal na sua vida. Virtude, quem quer ficar mais santo? Olha a pergunta, quem quer ficar mais santo? É um processo progressivo, não é? Eu e você estamos num processo progressivo de avançar, de crescer em Deus, em todas as áreas, inclusive no processo de santificação. Fica ali um tempo, você está crescendo em santidade. O Espírito Santo vai tratar em você algo que você precisa mudar. Amém? Estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade e bem-aventurança. Eu quero apresentar aqui alguns homens de Deus que eu estava estudando. Desde o semestre passado, 2023, esse segundo semestre, eu tenho empenhado, estudo, uma grande perseverança acerca desse processo de edificação pessoal. Pastor Vitor falou aqui do meu canal no YouTube, onde eu tenho ministrado uma breve palavra e um tempo de oração em outras línguas. Então, eu creio que existe uma unção para colocar as nossas vidas num nível maior. E isso vai fluir através do processo de edificação pessoal. Mas eu estava estudando acerca da vida de alguns homens. E eu quero trazer aqui alguns nomes. Reverendo Kenneth Hagin, todo mundo conhece. A palavra da fé chegou ao Brasil e nós vivemos através dessa palavra. Grandes coisas têm acontecido no nosso meio por causa da palavra da fé, o ensino da palavra da fé. Tudo que nós temos recebido da parte de Deus vem por esse entendimento, esse conhecimento de levar a nossa vida, conduzir a nossa vida por aquilo que a Bíblia diz efetivamente. Glória a Deus que o povo da Batista Ebenezer não está morrendo com a Bíblia na mão. Porque esse ensino chegou até as nossas vidas e nós só estamos crescendo. Mas veja lá, Kenneth Hagin é o autor desse livro. Por que eu trouxe esse livro? Porque nós precisamos pelo menos de duas fontes, dois fatos para nós considerarmos que ele funciona. Amém? Ou não amém? Então, Kenneth Hagin escreveu esse livro. E através desse livro, nós temos algumas evidências, alguns fatos. Mas Kenneth Hagin, ele teve uma visão e ele teve alguns encontros com Deus. E Deus pediu para que ele ensinasse. E esse ensino chegou a multidões de pessoas. Então, uma vida voltada para a palavra chegou até a mim, chegou até você. Esse livro em si, ele tocou a vida do nosso pastor aos 13 anos de idade. Dê glória a Deus por isso, porque o ensino que você recebe hoje veio através da revelação, da busca incessante do conhecimento
dessa verdade para não transmitir para mim e para você qualquer tipo de heresia. O fundamento que nós temos hoje na palavra, o processo de edificação que nós estamos construindo, vem através de uma vida, de algumas vidas que serviram como base e fundamento do conhecimento para chegar até mim e chegar até você. Então, Kenneth Hagin foi um, pastor David Robertson, também outro. O pastor David Robertson, ele viveu um processo e ele perguntou: alguém pode me mostrar como que eu posso edificar a minha fé? Ele pega esse texto de Mateus capítulo 7, 24 e pergunta: ok, eu preciso construir a minha casa sobre a rocha, eu preciso edificar ela sobre a rocha, mas como que eu faço isso? E ele, buscando em Deus, ele encontrou o processo de edificação. Então, David Robertson é mais um que, inclusive, trouxe o ensino, o conhecimento da oração em outras línguas para o Brasil. Eu anotei aqui, ó, o ministério do Kenneth Hagin, ele perpetuou aí por mais de 50 anos. David Robertson, mais de 30 anos no Brasil. Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. A vida do nosso pastor, o conhecimento sobre a oração em outras línguas foi lapidado no coração dele através da vida desses dois homens, Kenneth Hagin e David Robertson. David Robertson, ele fez essa pergunta: como que eu vou entrar nesse processo de edificação? Ao ouvir a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, ele começou a praticar aquilo que estava escrito. A Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, quando eu falo em outras línguas, eu me edifico. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Por que a ênfase de orar em outras línguas? Porque é a ferramenta que vai nos levar para este lugar em Deus, um processo de edificação. Pastor Vitor, aos 3 anos de idade, ele foi tocado por uma pergunta. Aquilo que eu leio na Bíblia, aquilo que eu estou vendo neste livro, não é aquilo que está sendo ensinado nas igrejas. E ele buscou o conhecimento, a informação, e encontrou as verdades, através da vida de Kenneth Hagin, através da vida de David Robertson. Então nós temos aqui pelo menos 3 pessoas, que têm o fundamento da palavra, prega, nos mostra, evidencia, através das escrituras, essa verdade. E eu separei aqui um outro homem de Deus, pastor Danilo Campos, provavelmente você não deve conhecer, é um pastor do Rio de Janeiro, que também tem se empenhado muito forte para levar o ensino da oração em outras línguas para todo o Brasil, ou aonde a palavra chegar. Também tem um canal no YouTube com grande relevância e muitos ensinos profundos a respeito dessa prática. Então, da mesma forma, 13 anos operando. Pastor Vitor, ele recebeu esse conhecimento aos 13 anos, foi tocado. E hoje, por mais de 13 anos, ele vem ministrando essa palavra e esse ensino. Pastor Danilo, a mesma coisa, 13 anos de caminhada. São algumas condições em comum que esses homens têm e que serve de base para que eu e você possamos avançar nesse processo. Por que eu disse que nós precisamos ir para um nível maior? Eu creio que ainda tem muita coisa, tem muito para nós fluirmos nesse processo de edificação. Então, aqui nós temos algumas evidências, algumas perguntas que esses homens, eles perguntaram e eles encontraram o caminho para seguir. E a vida de David Robertson, ele descobriu que através do processo de edificação pessoal, ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Você quer ter tudo o que você precisa? Então você pode seguir ele.
pode seguir as instruções que ele dá. Ele já está em Cristo, mas ele deixou um legado, assim como Kenneth Hagin. E hoje tem Pastor Cláudio, Pastor Vitor. Aumentou, viu? Eita glória! Então, ele encontrou como que ele pode conseguir tudo, através da edificação pessoal. Para quem não sabe, quando ele descobriu esse processo de edificação pessoal, orar em outras línguas, ele determinou 8 horas por dia, durante 90 dias. Pastor, quanto tempo que eu tenho que orar em outras línguas? Qual seria o tempo ideal? Meia hora. Pastor, tudo isso? 1 hora. Mas 8 horas por dia, quer chegar no nível que ele chegou, ele fez uma afirmação. Ele poderia ter tudo o que ele quisesse nesse processo de edificação pessoal. Quando você ora em línguas, você gera a edificação, a construção no seu espírito. É um crescimento fora do âmbito das emoções, dos sentimentos. Por que muitas pessoas não conseguem entrar nesse processo de edificação pessoal por um longo tempo? Primeiro, algumas religiosidades. Fomos ensinados, algumas tradições humanas têm impedido o povo de Deus de reconhecer, por revelação, por aquilo que a palavra diz. E o interessante é que está escrito. Vamos ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Foi o pastor Vitor que escreveu esse versículo? Foi o pastor David Robinson? Não. Foi o pastor Kenneth Hagin? Não. Quem escreveu isso? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. É uma verdade ou não é uma verdade? É uma verdade. Então por que eu ainda resisto a praticar essa verdade? Tradições humanas foram ensinadas, foram disseminadas, e hoje pessoas têm resistência ao praticar aquilo que a Bíblia diz que eu e você precisamos fazer para entrar no processo de edificação. Quando você ora em línguas, você gera a edificação, a construção no seu espírito, um crescimento fora dos sentidos. Se você ficar se perguntando se isso funciona, não vai funcionar. Você não precisa perguntar, você só precisa praticar. Amém? Então diga comigo, eu preciso praticar aquilo que a Bíblia me orienta a fazer. Porque o que a Bíblia diz é uma verdade e ponto final. Amém? Seja o que for, ou o que para for, o que para o que for, eita meu Deus, seja o que for, o que você necessita que seja, você precisa da edificação para romper no processo. Você consegue se edificar e ficar acima de todas essas condições contrárias. Amém? Por isso você precisa do conhecimento da palavra. Saber que é uma verdade e praticar a verdade. Você vence tudo aquilo que você precisa orando. Pastor, não pode ser uma oração em português, aonde eu tenho os meus sentidos funcionando, eu consigo entender? Até pode, mas a Bíblia também diz que a oração em português ela é limitada. Ela pode chegar até um determinado ponto. Pastor, mas a oração não é poderosa e eficaz? Você precisa conhecer pelo menos os 7 tipos de oração para você compreender quando que a oração do justo é poderosa e eficaz. A nossa oração em português vai envolver os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus desejos
naturais, e isso vai te limitar. Você vence orando em outras línguas. Tudo o que você precisa, você vai vencer orando em outras línguas. O problema que você consegue resolver não é um problema. Se você gosta de anotar, anote isso aí. O problema que você consegue resolver não é um problema. É apenas um sentimento de incapacidade que te limita. É um sentimento de incapacidade que te limita. Normalmente as circunstâncias vão chegar diante de você, eu sempre falo isso, sempre maior do que você. E você se assusta, porque pelas emoções, por aquilo que você está vendo, você se assusta. Mas você sabia que muitas das vezes, situações e condições contrárias chegaram diante de você como um monstro, maior do que você. Você venceu. E quando você olha, você pensou, meu Deus, foi tão fácil. Os seus sentimentos, eles vão te limitar. O problema que você consegue resolver não é um problema, é apenas um sentimento de incapacidade. Aquele que você não consegue vencer, esse sim é um problema. Mas a edificação pessoal, pela prática da oração em outras línguas, te colocará acima desses problemas. Você precisa perseverar. E eu quero chamar aqui você para empenhar um esforço maior nesse processo de edificação pessoal, orando em outras línguas. Tendo isso como uma prática diária. Pelo menos de um tempo mínimo de 1 hora por dia. Pastor, não posso começar com 1 minuto? É tão pouquinho. 1 hora. Nós já saímos do estágio de 10 minutos, de meia hora. Já saímos desse estágio. No mínimo 1 hora. O programa Conexão Divina, que está sendo realizado de segunda a sexta-feira, ele tem esse propósito, inclusive para trazer uma disciplina. Ele acontece às 6 horas da manhã. Nem todo mundo quer acordar cedo, mas ele vai te ajudar a você disciplinar essa carne aqui. Acorda cedo. Está ali, ó, canal do pastor Cláudio. Eu não estou aqui fazendo publicidade do meu canal não, tá? É só uma ferramenta para te ajudar na disciplina, de acordar cedo, dar a primazia do seu tempo, do seu dia para Deus, receber uma palavra no seu coração e edificar a sua fé orando em outras línguas. 30 minutos, tá? Não é 1 hora não. É só 30 minutos. A edificação pessoal, ela te coloca acima dos sentidos. Você precisa colocar os seus sentidos, os seus sentimentos, as suas emoções no lugar dela. Então, o problema que está diante de você, você pode vencer. Existem tantas ferramentas espirituais que vão te ajudar a te levar para um nível maior em Deus, mas o processo de edificação é aquele que vai tratar você lá por dentro, porque quando você ora em outras línguas, você ora os mistérios de Deus. Esses mistérios de Deus serão revelados no seu espírito. Diga comigo, quando eu oro em outras línguas, eu oro os mistérios de Deus. Quando você medita na palavra, uma prática espiritual, que nós devemos fazer também todos os dias, ela vai te trazer o conhecimento. Vai te trazer um processo de edificação no fundamento, que é a palavra, mas não basta só você conhecer, você precisa processar isso dentro de você. E o processo, a ferramenta que Deus criou é a oração em outras línguas. Você pode pegar os 7 tipos de oração.
Pastor, a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então você vai entender que ela vai resolver tudo. Não, não vai. Por quê? Porque essa oração poderosa e eficaz, ela vai funcionar dentro de um tipo de oração, ou de alguns tipos de oração. Nós temos pelo menos 7 tipos de oração, e eu quero caminhar para o final, para que nós possamos ter um tempo de oração em outras línguas. Então, vamos lá, os tipos de oração. Oração da fé, crer com o coração, falar com a boca. Oração de louvor e adoração, é um tipo de oração. Oração unânime, eu concordo, todos unânimes concordando em oração. Uma oração de entrega, a oração em outras línguas. Oração de intercessão, eu faço isso por outra pessoa. E a oração de concordância. Aqui nós temos pelo menos 7 tipos de oração. O único tipo de oração que gera o processo de edificação pessoal, que libera dentro do seu espírito a sensibilidade de o conhecimento da palavra. Você lê um texto bíblico e você não entende. Diga assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso entender o que está escrito. Começa a orar em outras línguas. Ele vai te revelar. Ele vai abrir o seu conhecimento daquilo que você precisa conhecer. E muito provável que você vai lá nas profundezas das revelações que está naquele versículo. Às vezes é um versículo tão pequeno, mas você consegue extrair tanta coisa dele. O processo de meditação na palavra faz isso, mas uma das ferramentas poderosas para você ter a edificação, a revelação do que Deus tem para falar com você, vem pelo processo de edificação pessoal. Então, para finalizar, trazer aqui um resumo. Esse empenho, essa dedicação, nós podemos ver através desses homens. Poderia citar tantos outros. Até o próprio pastor Luciano Subirá, que tem diversas literaturas, ele faz a recomendação. E eu quero trazer o fato, a evidência de que pelo menos 2 homens de Deus, e aqui eu cito 2 homens que não têm muita eminência aí nas redes sociais, pastor Vitor tem, e o pastor Danilo. 2 pessoas, não é coincidência, é o mover do Espírito, é o toque do Espírito, através dessa literatura. Eles foram tocados acerca da oração em línguas, acerca das coisas do Espírito, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, através de um livro, através de uma literatura. Então eu posso crer que homens, mulheres de Deus foram inspirados, assim como as Escrituras, que é a base e o fundamento da minha fé e da sua fé. Deus inspirou outros homens para o nosso tempo, para nos ajudar em avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E no que se refere à edificação pessoal, à oração em outras línguas, nós temos aqui essas evidências. Não podemos descartar que isso é uma realidade. Olha para o ministério desses homens e vê o impacto que eles causaram. Impactos negativos? De forma alguma. De forma alguma. A minha vida, ela foi tocada, a vida da minha família, ela foi tocada através do pastor David Robson. Primeiro veio o pastor Vitor, me ensinou acerca da palavra, me mostrou que eu posso me edificar através da oração em outras línguas, colocou nas minhas mãos um livro, uma literatura, baseada na palavra, em linha com a palavra. Aquilo tocou a minha vida, tocou a vida da minha família, e hoje nós estamos vivendo a plenitude desse conhecimento. Tanto que um canal está alcançando muitas pessoas. Muitas pessoas têm retornado: pastor Cláudio, está acontecendo isso na minha vida.
Pastor Cláudio, depois que eu comecei a orar em outras línguas, coisas extraordinárias estão acontecendo e é somente, meramente, o pastor Cláudio. Distribuindo, dando, ajudando, sendo um ponto de contato daquilo que eu recebi de grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Então, eu convoco toda a igreja. Em 2017, pastor Vitor fez uma campanha. Ele mandou fazer umas pulseiras e escreveu assim: 1 hora orando em outras línguas. Quem estava aqui nessa época? Bastante pessoas. E durante 30 dias, eu acho, nós ficamos ali naquele propósito, orando em línguas 1 hora por dia. Você pode fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, e você entrar nesse tempo de 1 hora em outras línguas. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. O poder de Deus vai começar a operar através da sua vida. Não precisamos colocar Kenneth Reagan, David Robson, pastor Vitor, acima das nossas vidas no que se refere a fluir no poder de Deus. Está disponível para mim, está disponível para você. Há 13 anos atrás, nada, um zero à esquerda. Hoje, o conhecimento, a prática, levou a vida do pastor Cláudio a influenciar algumas pessoas. Eu estou muito alegre, muito contente com os resultados. E quer saber de uma verdade? Eu resisti. Passei 6 meses para poder iniciar. Olha a mente. Querendo condenar, querendo dizer que eu não tenho capacidade, querendo dizer que eu não posso. É só um obstáculo diante de mim, se mostrando maior, quando na realidade é tão pequeno. É tão pequeno. E eu creio que através de tudo aquilo que nós temos recebido, através da vida deste homem de Deus, que assim como eu e tantas outras pessoas já entraram no processo de crescimento e avanço glorioso, sobrenatural, mas eu quero convocar você a investir, empenhar. Empenho é exercer um esforço maior na prática da oração em outras línguas. Amém? A edificação, ela te coloca acima dos seus sentimentos, dos sentidos humanos. Obtenha a edificação pessoal pela prática da palavra. Primeiro você tem que conhecer a palavra, para saber que é uma verdade. E graças a Deus que nós temos a palavra ensinada, pregada na realidade daquilo que é segundo as Escrituras. E a prática da palavra ao orar em outras línguas. Finalizando, Judas, apóstolo Judas, verso 20. Judas, verso 20 disse: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Completa comigo, como? Orando no Espírito Santo. O contexto de Judas 20, você já conhece, pastor Edson pregou isso aqui. Ele tinha como desejo ensinar, falar novamente acerca da salvação comum. Mas ele foi impelido. Eu estou nessa diligência. Eu estou me empenhando. Se você quer crescer, eu ministrei no programa Conexão Divina, seja meu imitador. Não teve muitos amém não, mas não quer me seguir, problema seu. Seja meu imitador, porque eu estou sendo diligente acerca desse assunto. Eu já estou colhendo. Aqueles que estão seguindo, estão colhendo. Você pode decidir ficar de fora.
Não precisa participar exatamente do programa, mas você pode fazer isso no seu dia a dia. Amém? Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Esse contexto, homens mal estavam se infiltrando no meio da igreja para destruir a fé daquele povo. Diga assim: homens maus que se introduziram para destruir, aniquilar a fé daquele povo. Agora me pergunta, como que eles venceram? Eles venceram com a recomendação que o apóstolo Judas deu. E a resposta está no verso 20. Veja, uma única ferramenta espiritual foi aconselhada, foi dada, para que eles vencessem e edificassem a fé santíssima deles em função daquilo que estava sendo tentado por aqueles homens maus. Aqueles homens maus estavam tentando aniquilar a fé daquele povo. E a ferramenta que foi dada, Rode cantaraba suyanandarabashi. Ride quito robocoso tocolama xererere. Foi isso que eles fizeram. Edifiquem-se, a mesma palavrinha de Mateus capítulo 7, de 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, é a mesma palavra. Vamos lembrar? Construir uma casa, erigir ou pôr algo em posição vertical, levantar o prumo, uma construção, edificação, restauração, reconstruir, reparar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã. Não sou eu que digo que quando você ora em outras línguas, você tem o seu crescimento espiritual naquilo que se refere à sabedoria das coisas cristãs. É a Bíblia que está me dizendo. A palavra original, ela tem esse sentido. Ela funciona dessa forma. Promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade e bem-aventurança. Então, edifiquem-se, orando no Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Aleluia.